tinha uma percepção de que não, sou novo, não preciso ir no médico, né? Eu jogo bola, faço isso, faço aquilo outro. E vou no médico um dia com dor nas costas e descubro um diagnóstico, né, de um problema na coluna. E o médico ele falou, né, não é porque tu faz isso que o teu corpo está preparado para fazer isso. Eu pensei, esse cara ele não é tão bobo, né? Talvez os 6 anos de curso trouxe uma percepção melhor que a minha, né? Eu jogava bola, eu fazia vários esportes, mas meu corpo não tinha uma preparação para aquilo. Eu trabalhava num serviço pesado e eu fui fazendo diversas atividades que comprometeram um problema já genético, trazendo uma lesão mais séria. E do dia para a noite eu me pego num cenário completamente diferente. Já não podendo mais jogar bola, já não podendo mais fazer algumas atividades. Hoje eu estou bem, tá, gente? Para a glória de Deus. Mas foi bem difícil. E é engraçado como a gente tem uma percepção, às vezes, como eu tinha da minha saúde, e tinha algo sorrateiro e silencioso ali passando, né, despercebido, e eu não estava vendo. Muitas vezes a nossa vida espiritual também é assim. A gente aparentemente pensa que tudo vai bem. A gente acha que a gente está bem, né, está legal, estou tendo uma rotina boa, eu estou conseguindo ir nos cultos, né, eu leio a palavra ali no mínimo possível para que eu precise me manter, eu até contribuo, eu faço aqui, eu faço aquilo, eu faço uma boa obra e tudo mais, e a gente tem essa percepção. Até o ponto, talvez, de a gente chegar a uma consciência de que a gente não precise, talvez, mais nem de Deus. Um senso de autonomia. É o que aconteceu com esses irmãos de Laodiceia. Essa cidade, ela era uma cidade muito bem localizada, né? Ela era só apenas 16 quilômetros ali de uma boa cidade, Herápolis, também muito perto da igreja e da cidade de Colossos. E ela passava por meio dela algumas rotas importantes, inclusive para chegar à cidade de Éfeso. E muitas rotas comerciais passavam coincidentemente por Laodiceia. E ela acabou se tornando um centro comercial muito forte. Era uma cidade que tinha bancos. Era uma cidade que tinha uma lã chamada lã negra, que tecia ali muitas roupas que tinham um prestígio muito grande na época. Era uma cidade que trabalhava e tinha especialistas da área de medicina, na parte de ouvido e olhos. E eles traziam ali uma inovação para os tempos antigos, que era um colírio para os olhos, que se tornou famoso em todo o império, em todo o mundo antigo. Então eles tinham um prestígio muito grande. Eles eram uma cidade que tiveram um terremoto em 17 depois de Cristo, e eles precisaram da ajuda do Império Romano para se reconstruir. E existe um segundo terremoto 50 anos depois. E eles, na medida que o Império oferece auxílio para a reconstrução, eles recusam. Eles não só recusam o auxílio financeiro, como eles ainda ajudam a reconstruir as cidades ao seu redor, dizendo que eles não precisavam de ajuda. Eles eram capazes de se reconstruir sozinhos. E não só isso, ainda sobrava dinheiro para dar para os outros. Então era uma cidade que se cultivou ao longo dos anos esse sentimento, essa cultura de autonomia. Eles poderiam se autogerenciar sozinhos. Eles não precisavam de nada. Eles não precisavam de ninguém. E esse espírito de autossuficiência, ele adentrou também a igreja de Laodiceia. Espiritualmente, eles se viam como ricos. Eles se viam como pessoas fortes, como pessoas saudáveis, bem vestidas. Mas Cristo, como nós lemos ali, a testemunha fiel, trouxe um diagnóstico diferente. Ele cita ali, né, que vocês dizem que são ricos e que nada tem falta, mas não percebem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. A percepção daquela igreja se misturou com a percepção e a cultura do mundo. E é um perigo para os dias de hoje, assim como era no tempo de Laodiceia, a igreja ser mais influenciada pela cultura do mundo do que pela própria Escritura. Essa carta, irmãos, que nós vamos expor aqui, ela não é uma carta destinada somente à igreja de Laodiceia, mas ela é destinada também a nós. E que nós precisamos fazer um diagnóstico também do nosso coração como igreja, individualmente, como igreja de forma coletiva. Se a cultura, né, da autonomia que vem desde o Éden, né, depois da queda, não tem nos influenciado ao ponto de nós acharmos que apenas cantar canções do domingo, apenas escutar uma boa palavra, voltar para casa, participar de meia dúzia de atos de justiça própria, ação social ou coisa do tipo, nos fazem uma pessoa boa, uma pessoa saudável, espiritualmente falando.
ele traz um diagnóstico sério diante desse perigo que a igreja encontrava em Laodiceia. E nós facilmente podemos aqui traçar esse paralelo conosco. Não como nós nos enxergamos. Se eu perguntasse para você como você se vê hoje, João, Maria, Carlos, Lucas, talvez você, se veja nessa situação. Não, eu estou bem. E eles se viam como um cenário positivo também. Mas o que nós vamos ver é que o importante é como Cristo, diante da sua palavra, nos traz um diagnóstico. Quando colocamos as Escrituras como um espelho diante do nosso coração, será que reconhecemos a nossa miséria? Será que reconhecemos o quanto ainda estamos distantes de sermos parecidos com Cristo? E não como um peso, irmãos. Não como algo que nós possamos olhar assim, eu nem devia estar aqui hoje. Muito pelo contrário. A necessidade de arrependimento, de mudança. Senhor, será que eu não me avalio de uma forma errada? Será que não há lugares do nosso coração que ainda evitamos que Cristo chegue lá? Evitamos que o Evangelho alcance? É sobre isso, irmãos, que pela graça de Deus nós queremos ser iluminados pela luz que o Espírito Santo pode trazer. Amém? Estão bem aí? Vamos se segurar nas cadeiras então, que a gente vai decolar. Versículo 14, irmãos. Ao anjo da igreja Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, aqui Jesus, em suas palavras ele dá literalmente o que nós chamamos de a carteirada, Eu estudo no seminário lá com um amigo meu, que é coronel do exército, era general, agora entrou em reserva e virou coronel. E eu, no lugar dele, onde eu chegava, era carteirada de coronel, E ele é muito humilde, muito tranquilo, e é difícil achar um militar assim aqui no Sul. E ele é bem, assim, pouco influenciado pela cultura forte que tem no exército, E eu perguntei para ele: tu nunca chega e dá uma carteirada assim quando a polícia te para? Não, calma aí, vocês não estão falando com qualquer um. Estão falando com o coronel, tem que respeitar. Eu penso, se sou eu e o Mike dentro de um carro e a polícia para nós, eu faço o sargento chorar. Irmãos, o que Jesus faz aqui é demonstrar autoridade. Ele dá de fato uma carteirada, ele fala assim: escreva essas coisas. Quem fala com a igreja não é o Zezinho. Quem fala com a igreja não é o Natanael, não é o Gustavo, que você pode talvez pensar assim: a opinião dele, deixa eu ver se eu concordo ou não. Deixa eu ver se eu concordo com esse tipo de pensamento, Deixa eu ver se isso aí é condizente. Ele fala: falem para eles que quem diz aqui é o amém da igreja. E essa palavra amém, ela traz um significado no Antigo Testamento de aquilo que é verdadeiro, firme, seguro. Nós vemos em passagens lá como em Isaías 65, 16, ele fala sobre o Deus do amém, o Deus daquilo que é fiel, o Deus daquilo que é correto, o Deus daquilo que é seguro. E ele fala: eu sou o amém da igreja, eu sou a fidelidade, eu sou aquela palavra fiel, segura, correta. O que eu falo tem validade. Para uma igreja ali que era acostumada a confiar nas suas próprias riquezas e percepções, ele estava lembrando que ali não era qualquer um que estava falando. O que ele fala tem validade, o que ele fala tem peso. Ele estava dizendo ali o que ele via deles, não era o que eles viam de si mesmos, porque a nossa percepção é muito enganosa. Como falei no início, às vezes achamos que estamos bem, e vamos lá, lemos um texto e de forma despercebida, e aquilo ali entra como uma espada de dois gumes nos cortando ao meio. E a gente pensa: cara, eu não estou tão bem quanto eu pensava. É aquelas orações que nós temos, às vezes à noite, tu está ali orando e daqui a pouco tu para e pensa: cara, o que eu estou orando? Que besteira que eu estou dizendo, pedindo isso, pedindo aquilo. E o Espírito Santo, ele traz contrição sobre o nosso coração, e a gente sente o peso da palavra de Deus. E é o que ele traz aqui, dizendo: eu sou o amém. Essa palavra ela é digna de ser ouvida. E ele ainda amplia a sua carteirada, dizendo: a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja,
Aqui, quem está falando não é alguém que tem uma leitura distorcida da realidade, não é alguém que omite informações, usa máscaras, mas é alguém que conhece as tuas obras, como ele diz ali no texto. Eu conheço as tuas obras, igreja, eu conheço as tuas obras, Laodiceia. É preciso levar a sério, ele vê além das aparências, irmãos, e assim também é conosco, a gente sabe disso. Podemos viver com máscaras diante dos outros, até diante de nós mesmos, mas ele é aquele que vê além de qualquer aparência, além de qualquer máscara que possamos ter. Ele é verdadeiro, ele não mente, ele não falha, e ele fala, eu sou o princípio da criação de Deus, como nós lemos também em Colossenses, né, a sua primazia, ele estava lá quando tudo foi criado, tudo partiu dele, ele é o Senhor de todo o universo. Então, quando ele abre esse texto, ele está falando basicamente com essas palavras, vocês precisam ouvir com reverência as minhas palavras. Não se trata de apenas um qualquer dizendo, não é uma opinião da própria comunidade, não é a opinião do próprio pastor, mas é o próprio Senhor da história que fala a vocês. É o próprio Senhor, a testemunha fiel, o soberano da criação, aquele que é o Senhor sobre todo o cosmos. Então ouçam com atenção, ouçam com atenção. Toda a avaliação aqui parte de quem Cristo é. Tudo o que ele fala a partir daqui parte de quem é o próprio Cristo. Fiel, verdadeiro, Senhor, o próprio Deus. E toda avaliação, irmão, sem Cristo, nós percebemos que ela tende a ser enganosa. Laodiceia aqui, ela tinha uma leitura equivocada de si mesma. Ela achava que ela estava assim, bem, né? Às vezes até uma boa aplicação que nós possamos fazer para nós como de forma pessoal, o que define a nossa identidade, né? Como nós, quem somos ou como estamos, se estamos caminhando bem ou não, é a opinião das pessoas. Será que, né, recebeu um elogio? Não, esse cara está indo bem, né? Pô, continua assim. Será que isso vale mais do que a opinião do próprio Cristo? Será que é a nossa autoimagem, aquele diagnóstico que nós temos sobre nós mesmos? Ou será que é a opinião de Jesus, o amém da igreja? Quando nós olhamos para a sua palavra e vemos como devemos viver. Por mais que às vezes a gente possa ser, né, chacoteado ou qualquer coisa do tipo pelo estilo de vida que a gente se propôs a viver. O que importa é a opinião do próprio Cristo, o diagnóstico que ele traz sobre a nossa vida. E quando ele nos confronta com a sua palavra, quando ele dá essa carteirada e confronta a igreja de Laodiceia e a nós precisamos nos atentar com reverência. Senhor, como será que está o meu coração? Como será que está a minha vida? Será que eu me encontro bem? Será que nós vivemos uma realidade saudável como igreja? Às vezes, como comunidade, nós podemos nos iludir facilmente com números, facilmente com uma estrutura, com uma reputação diante dos homens, com vários programas. E às vezes a gente olha, nossa, como nós somos uma igreja brilhante. Olha o tamanho, olha a estrutura, olha o sucesso, olha como todos falam de nós, olha quantos programas de sucesso nós temos. Será que essa é uma boa avaliação, irmãos? A única avaliação que importa é a avaliação da testemunha fiel. É se Cristo nos aprova, como igreja pessoalmente e como igreja em comunidade. É esse tipo de aprovação que buscamos. É a palavra desse que é verdadeiro e fiel. Ele começa então abrindo esse versículo 14, trazendo quem é o autor dessas palavras. E o verso 15 ao 17 ele traz o diagnóstico de como aquela igreja em Laodiceia se encontrava. Versículo 15 ele diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, a igreja de Laodiceia, como falamos no início ali,
ela se orgulhava de tantas coisas, ela achava que estava muito bem resolvida. E Jesus aqui, ele começa a trazer o diagnóstico da sua mornidão. Laodiceia conhecia bem essa imagem aqui sobre a água morna. Ela não era uma cidade que tinha uma fonte de água ali boa. Então eles traziam por arquedutos das cidades próximas, né, água. E existia essa cidade próxima ali, Hierápolis, que ela tinha uma água muito conhecida, uma água quente, que ela servia para fins medicinais, ela trazia ali várias finalidades e era muito conhecida. Tinha a cidade de Colossos também próxima, que tinha água fria, uma água potável muito boa. E essa cidade, ela não tinha, ela trazia a água de Hierápolis, e até ela chegar naquela região, ela não era nem mais quente ao ponto de trazer fins medicinais, e ela não era nem uma água fria ao ponto de trazer uma água boa para se beber. Ela era uma água morna, e todos que passavam pelaquela cidade, que precisavam beber daquela água, acabavam tendo náuseas, acabavam passando mal. Irmãos, pensa, aquela água morna. Tu pensa, tu tá ali aquele dia de praia e tu esqueceu de trazer água e tu tá lá no meio da cigana, né, no farol, e não tem um lugar para te comprar, né? Não passa um cara com aquele isoporzinho para vender uma água, e tu só tem aquela água que ficou no carro a manhã inteira. Tu vai tomar aquela água, a água morna, ela chega a dar enjoo, dá vontade de vomitar. Ela é uma água que não tem, às vezes ela se torna a um ponto de ser intragável. E não só isso, essa água ela chegava até ali por meio dos arquedutos, cheia de minerais. Ela era completamente assim uma água intragável. E o que Jesus fala aqui é que ele está dizendo que eles não eram nem frios e nem quentes. Eles não eram uma água nem boa para um fim nem para o outro. Eles não eram nem frios e frios, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que estão distantes ou que são oposição ao Evangelho. Esses, pelo menos, ainda podem ser alcançados pela verdade. Esses, pelo menos, podem ser alcançados pelo Evangelho, em algum momento podem vir a ser quentes. Eles também não eram quentes ao ponto de ser cristãos fervorosos, zelosos, que queriam obedecer à palavra de Deus, mas eles, muito pelo contrário, eram mornos. Era como uma água morna que eles muito já conheciam. É como se eles trouxessem náuseas a Deus. E ele fala, é como se Deus está a ponto de vomitá-los. Eles eram o famoso cristão morno, indiferente, satisfeito, aquele que vive de aparências. Uma mera coincidência muitas vezes com a nossa igreja brasileira, infelizmente. Quando olhamos estudos, vemos 80 e poucos % de cristãos no país. Onde estão esses cristãos, irmãos? Aonde está essa massa que crê em Cristo Jesus, que não transformamos ainda essa nação, que não influenciamos a política, que não influenciamos os colégios, a educação e todas as áreas da sociedade onde o cristão precisa estar inserido? Uma grande massa alcançada em entrevistas, talvez, de uma boa parte de cristãos nominais. Pessoas muitas vezes que se dizem cristãos, que até vêm aos cultos, que talvez até cantam as canções, que talvez até fazem boas obras sociais, mas são indiferentes ao Evangelho. Quando nós lemos comentaristas como Hendrickson, ele fala sobre a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja conhecida como o famoso cristão 007. Ela passava batido em todo lugar que ela estava. Sabe aquele cristão 007? Está 5 anos na empresa, e daqui a pouco, não sei o que. Mas tu entende Bíblia, hein, meu irmão? Tu conhece, né? Não, é que eu sou cristão. Tu é crente? Caramba, 5 anos os caras não sabiam o que era crente. Eles se adaptaram à sociedade, ao ponto de que os judeus conseguiam conviver com eles e não ter nenhuma oposição. Os romanos conseguiam conviver com eles e não ter nenhuma oposição. Eles não eram uma igreja perseguida em nenhum aspecto. Eles não tinham inimizade com ninguém, porque eles abraçaram a cultura da cidade, eles abraçaram a visão cosmopolita, eles abraçaram o sincretismo, eles estavam ali muito bem localizados, né? Eles estavam muito satisfeitos, eles eram um cristão que vivia apenas de aparência, de nomenclatura. É aquele que se diz cristão, mas esse evangelho não alcança a sua vida ao ponto de tornar uma vida prática, ao ponto de chegar às vezes
roda de conversa e sabemos como nós somos afligidos por esses dilemas, irmãos. Uma roda de conversa, às vezes na empresa, né, que tanto tu tem aqueles amigos e começa a rolar aquela chacota, começa a rolar aquele escarnecer do evangelho e às vezes tu ri das mesmas piadas. Não, mas eu não falei nada. Não, mas eu fiquei quietinho na minha, né? Às vezes a gente não... E o segredo não é se afastar dessas pessoas, irmãos. O segredo é estar inserido nesses meios, mas nós não compactuamos com a mesma forma de pensar. Nós não compactuamos com a mesma forma de falar. Nós não compactuamos com a mesma visão que nós temos sobre o mundo. E nós precisamos ser a luz de Cristo onde quer que vamos. E ele fala, antes vocês fossem frios ou quentes. O pior é que vocês são mornos. Vocês se dizem cristãos. Mas vocês acham que não precisam mais de Cristo Jesus. Era aquele senso de autossuficiência. Nós temos tudo o que precisamos, nós somos ricos. Nós temos aqui a igreja muito bem estabelecida, nós temos aqui o programa tal, nós fazemos isso. E eles ali estavam muito bem satisfeitos, mas Cristo já não estava mais naquela igreja. E o bom, irmãos, dessa passagem é que ele diz que ele estava a ponto de vomitá-los da boca e não os vomitou, né? Graças a Deus por isso, porque Deus, nós já vemos desde aqui, né? Jesus Cristo, ele não é alguém que não nos dá uma chance de arrependimento e restauração. Ele ainda traz um contraste para essa igreja, para que eles pudessem se identificar. Cristo, ele vai além, ele expõe a raiz do problema, né? Ele diz, tu dizes, estou rico, de nada tenho falta. Essa era a mentalidade daquela cidade autossuficiente. Mas o diagnóstico de Cristo ali, ele é o oposto daquilo que eles pensavam sobre si mesmos. E meus irmãos, muitas vezes quando nós nos deparamos com a palavra, nós nos encontramos com justamente essa verdade. Quantos de nós? Quantas às vezes nós vamos orar e às vezes a gente crê que estamos corretos, né? Aquele problema familiar e você pensa, não, eu estou correto. Eu não preciso levar aquele meu tio como... Eu sempre cito o exemplo do tio aqui, né? Todo mundo daqui a pouco pensa que eu tenho um tio aqui que o bicho é um baita de um desgraçado, né? Mas é apenas um exemplo, tá, gente? Às vezes tu tem aquele teu tio que tu encontra um problema e tu pensa, não, esse cara não merece nem confiança. Esse cara não merece nem perdão. Esse cara, olha o que esse cara fez. E você ainda tenta racionalizar, né, as suas atitudes. Você pensa que não precisa, né? E você ainda se vê bem, e daqui a pouco você se depara com a palavra, você se depara com as escrituras, com o próprio Cristo, e você olha, não, cara, eu estou errado. Eu achava que eu estava correto, que era a postura certa, mas isso não é postura de crente. Isso não é postura de alguém que teme a Deus. Não que ele não seja um tio difícil, não que ele não seja um tio folgado, mas ele é um alvo da graça de Deus, ele é alguém que não conhece a Cristo. Como que eu posso exigir dele que ele haja como um cristão deve agir, se nem eu que fui encontrado por Cristo às vezes ajo? Como que eu posso esperar um coração transformado daquele meu tio, que a luz do evangelho ainda não pairou sobre aquele coração, não adentrou aquela vida? Essas expectativas, elas devem vir, na verdade, de mim. E às vezes a gente pinta um diagnóstico bom sobre nós mesmos. Era isso que Laodiceia estava fazendo, irmãos. E olha o que Jesus diz. Você se diz rico, mas eu digo a você, você é pobre. Pobre de fé, de fervor, de comunhão verdadeira. Você se acha satisfeito, mas eu digo, você é infeliz e miserável. Vive um contentamento superficial que esconde um vazio profundo. Quantas vezes nos contentamos de forma a viver como cristãos nominais, irmãos? Quantas vezes nos contentamos com uma vida, sabe, só riscando a superficialidade do que é conhecer a Cristo? Isso se trata sobre mim e sobre vocês. Quantas vezes nos acomodamos, achamos, não, até aqui está bom, até aqui já é o suficiente, e existe mais do que é conhecer a Cristo, existe mais do que é viver uma vida segundo o seu evangelho, existe muito mais. E ele segue dizendo, você se orgulha das suas vestes finas, mas eu digo que você está nu.
a sua justiça própria como um trapo de imundícia, porque a sua vergonha está exposta diante de mim. Eles se orgulhavam daquele colírio, que ela era levada para todo mundo, e ele diz ali: vocês são cegos. Tendo a melhor lã, vocês estão nus. Tendo o melhor colírio, vocês estão cegos. Cego para a sua própria condição, cego para a própria glória de Deus, cego para a sua necessidade. O quanto dependemos de Deus, e isso é uma verdade, irmãos. Quantas vezes a gente vai para a nossa semana, e às vezes a gente, distante de Deus, esquece de Deus no nosso trabalho, esquece de Deus nas nossas orações, apenas ali, é uma enxurrada de ó me abençoe, ó me abençoe, ó me abençoe, e a gente esquece ali do quanto a gente depende de Deus. Se não for a sua graça no nosso trabalho, se não for a sua graça na nossa família, no nosso casamento, na comunhão e na convivência com os nossos irmãos, no convívio com as pessoas, com o nosso chefe, com tantas pessoas que estão ao nosso redor, o quanto dependemos de Deus. Esse contraste aqui é duro. A igreja, ela se via de uma forma convicta de um diagnóstico, e Cristo via de uma completa diferença, uma forma completamente diferente. E isso aqui deve trazer uma autoavaliação sobre os nossos corações, irmãos. Não quer dizer que estamos frios, mornos ou quentes, mas nós vamos se avaliar, nós vamos se identificar. Cristo, ele vai trazer luz sobre o nosso coração, e é isso que precisamos fazer. Se talvez não estamos no mesmo cenário de Laodiceia, pessoalmente falando, ou como igreja, ou se talvez o nosso coração de alguns aqui não se encontre frio, é possível, irmãos, facilmente nós sermos membros ativos da igreja, cantar, ofertar, servir, ainda assim espiritualmente vazios, espiritualmente morno. Sabe, às vezes passam anos, 3, 4, 5 anos, e você para e olha para dentro de si, e talvez você olhe e encontre o mesmo cenário. Será que eu não sou a mesma pessoa? Será que eu não me encontro lidando com as mesmas questões? Senhor, será que eu não me encontro na mesma condição de Laodiceia? E o meu erro, na verdade, foi achar que eu não precisava de Ti em algum momento, diante da minha autossuficiência. Eu achava que eu estava bem, e não percebi o quanto eu fui me deteriorando aos poucos. Não percebi, talvez, o quanto eu fui esfriando o meu coração, sabe, mês a mês, ano a ano, e talvez eu só me tornei um cristão religioso. Essa é a avaliação, é clamar a um Cristo que pode trazer luz à cegueira do nosso coração, assim como esses irmãos, e Ele toca na ferida deles, Ele traz aquilo que eles mais se orgulhavam, e faz um contraste para aquilo que de fato era a sua nudez, cegueira, pobreza. Como você se vê espiritualmente? Sabe, será que como nós nos identificamos hoje? Como Cristo de fato nos vê? Essa é a pergunta, Senhor, como Tu me vês segundo a Tua palavra? Se eu pegar ela hoje e colocar como um espelho diante de mim, o que eu vou ver? Será que eu não me tornei apenas esse cristão da pesquisa do IBGE? Podemos, como igreja, facilmente, como falei, confundir diante dessa autoimagem, que temos, confundir de fato se temos vivido uma vida de coerência ou não. Irmãos, a autoavaliação ela é algo muito importante. Precisamos de tempos em tempos parar e nos autoavaliar. Esse problema de Laodiceia não é algo que ficou lá no passado, é algo que existe hoje, diariamente nas igrejas e na nossa própria vida. Quantos momentos nós já estivemos naquele momento assim, Senhor, que saudade, que saudade do primeiro amor. Aí tu vai lá para a carta à igreja de Éfeso, eu sou aquele que talvez o meu primeiro amor ele ficou lá atrás. Senhor, me faz voltar ao meu primeiro amor, aquela época que eu era zeloso,
Aquela época que eu ia para as praças com o cartaz Jesus te ama. Hoje não sei se funciona tanto, né? Mas um amor assim pela vida das pessoas, pelas almas, para que elas encontrassem a Cristo. Nossa, hoje para perguntar se aquele cara no trabalho está bem, é um trabalho. Para talvez surgir uma oportunidade, né, de falar de Cristo. E Senhor, me dá a oportunidade, mas se tiver outro mais capacitado, usa-o para a tua glória. Sabe, e antes parecia uns pitbull na coleira, né, se babando. Ai, me solta que eu quero falar de Cristo. Né? Pegava aquele familiar no almoço de domingo, abria a boca assim, ó, e queria enfiar a Bíblia goela abaixo a todo custo. Muitas vezes pouco sábio, né? Muitas vezes ali um calvinista enjaulado, mas assim, zelosos, com o coração ardendo. Irmãos, há quanto tempo talvez você não ora e entra uma contrição do coração, um quebrantamento da nossa alma, a um ponto de chorar diante de Deus, arrependido pelos seus pecados, arrependido pelo talvez o quanto a frieza do coração, né, tem cada vez se tornado uma realidade mais notável no nosso dia. Jesus, ele não apenas traz o diagnóstico sobre o nosso coração, mas ele também é aquele que disciplina, traz a disciplina e o chamado ao arrependimento, e glória a Deus por isso. Porque já pensou se ele vem e ele me leva a olhar para dentro e eu olho, o que eu vejo, irmãos? Eu vejo uma pessoa que deseja não depender de Cristo. Esse é quem somos em Adão, na sua natureza pecaminosa, nessa depravação que há em nós. Oramos pedindo seu auxílio, mas gostaríamos de não precisar. Se eu pudesse fazer tudo conforme a minha vontade. Se eu pudesse viver a vida do jeito que eu quero. E o medo, né, de ele pedir algo a mais. Não, vou parar de orar aqui que o negócio está ficando muito bom, né? Vai que ele me diz, né, que aquele relacionamento que eu tanto almejo não é o melhor para mim. Assim como nós disciplinamos um filho, Deus é aquele que nos disciplina também. E nos chama ao arrependimento. Ele diz no verso 18 e 19: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Depois de revelar a miséria espiritual da igreja, Cristo, ele não abandona ela no seu estado, irmãos. Ele oferece remédio. Ele oferece uma cura, uma solução, uma resposta. E é o arrependimento. É o chamado a se arrepender. O que ele espera de nós? O que ele espera de nós? Arrependimento, a necessidade, né? O John Piper, ele pontua muito bem isso. O que é oração? É o admitir que nada podemos fazer sem Deus. É orar dizendo: Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. O que seria do meu dia amanhã? O que seria do meu trabalho? O que seria da minha família se não fosse a Tua graça, se não fosse o Teu cuidado constante? O que seria desse meu coração vazio, tendencioso, invejoso, rancoroso, se não fosse o Teu amor todos os dias, como nós lemos em Romanos capítulo 5, aquele Espírito Santo que traz uma persuasão do amor de Cristo por nós. O que seria de mim se não fosse isso? E sempre, irmãos, que Ele nos disciplina é porque Ele nos ama. Assim, quando eu preciso disciplinar o meu filho, e vou precisar disciplinar agora daqui para frente muito mais, né? Porque ele entrou na excelente fase dos 2 anos, e ele está ali criando um senso de autonomia. Ele quer ver que se é eu que mando mesmo lá em casa. Ele quer ver se realmente, se ele fizer uma birra, ele não pode mesmo, né? Será? Vamos ver até onde que meu pai suporta. Vamos ver se ele é um homem de fibra mesmo. E a gente aprende muito, mas eu preciso em algum momento discipliná-lo.
para que ele possa aprender. Não é porque eu não o amo, é para que ele entenda que a vida não é exatamente do jeito que ele quer que seja. É porque eu preciso formar Cristo no coração do meu filho. E ele precisa ser educado, ele precisa ser disciplinado. Eu preciso ensinar ele a ser um homem para um dia fazer uma diferença nesse mundo caído. E sempre que às vezes a gente precisa chamar a atenção, às vezes a gente precisa conversar, né? E eu acredito que as conversas, elas são mais duras muitas vezes talvez do que uma chineladinha, né? Eu me lembro, eu pedia para minha mãe, pelo amor de Deus, me bate, mas não fala comigo. E era duro, né? Toda vida que a mãe vinha conversar, era aquela coisa, né? E converse, explique, filho, isso desagrada a Deus, isso não é... E tu, que pegado, né? Uma chinelada era muito mais fácil, irmãos. Podia ser cinta, podia ser qualquer coisa. Que ali era duro, né? De ouvir. Mas era aquilo que foi formando Cristo no meu coração ao ponto de que algum dia eu pudesse, de fato, ser atraído de uma forma irresistível pela sua graça. E Ele faz da mesma forma conosco. Todas as vezes que Ele coloca a sua palavra como um espelho, Ele traça um diagnóstico, como Ele fala lá Laodiceia, falando, meu filho, tu está frio. Meu filho, onde que está o amor? Onde que está aquele fervor? Onde que está aquele desejo de orar muito maior? Né? Se ele fosse igual àquele desejo que tu tem de trabalhar. Se o teu compromisso fosse igual àquela vontade que tu tem de ser bem-sucedido. Se o amor que tu tem pela tua esposa, pelos teus filhos fosse igual ao que tu poderia ter, talvez pela tua profissão. Se você amasse as almas que padecem lá fora, carecendo da graça de Deus, ansiando ouvir uma palavra de esperança. Se nós tivéssemos. E a gente olha para o nosso coração e é verdade, Senhor. Eu preciso me arrepender. E Ele fala, aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo para que tu enriqueças. Não a riqueza, não os bens materiais de que tanto vocês se orgulham, mas uma fé provada pelo fogo, uma esperança firme, tesouros da parte de Deus eternos. Isso é riqueza. Não é o ouro dos bancos de Laodiceia, não é o seu colírio famosíssimo, não é a sua lã, mas é essa fé em Cristo Jesus aprovada que só o Cristo pode dar. Essa esperança firme, irmãos, essa espera em Cristo. E ele segue dizendo, não as vestes finas, né, mas vestiduras brancas, para que possa te vestir e tu esconda, né, não se manifeste essa tua nudez, essa vergonha da tua nudez. Cristo oferece roupas brancas, a justiça de Cristo que nos cobre, que nos veste da sua santidade, da sua justiça. E só Ele pode nos vestir. Colírio para ungir os olhos, não o colírio que vocês têm, que é tão maravilhoso, mas a iluminação do Espírito Santo, que nos faz enxergar a verdade sobre nós mesmos e sobre quem Ele é. Ele está falando aqui para Laodiceia, sabe o que é riqueza, Laodiceia? Sabe o que é estar bem? Não é estar bem financeiramente, não é o colírio, não é a lã. O que é estar bem é uma fé provada no fogo por meio das provações. É saber que nós estamos justificados por Cristo Jesus e por meio da sua justiça perfeita, nós podemos todos os dias nos achegar ao trono da graça em oração, porque fomos vestidos pelas vestes de Cristo. É sabermos que nós podemos orar em arrependimento e o mesmo Espírito Santo que iluminou a nossa mente para o Evangelho um dia, continua a nos iluminar hoje, trazendo arrependimento, trazendo um conhecimento cada dia mais de quem Deus é, esse Deus que nos ama e nos corrige para corrigir a nossa rota, por amor. E Ele fala que Ele repreende e disciplina todos aqueles o quanto ama. Sede, pois, zeloso e arrependa-te. O caminho de volta a Cristo é o zelo renovado e o arrependimento sincero.
Irmãos, o que Cristo espera de nós não é uma vida perfeita pelos nossos próprios esforços. Ele não está esperando o remédio aqui para se livrar da mornidão, não é mais esforço humano. Apesar de nós continuarmos nos esforçando como se dependesse de nós, crendo que tudo depende dele. O que ele espera de nós aqui é buscarmos Cristo como aqueles que nada têm senão a ele. Senhor, eu não tenho nada se não for o Senhor. Tudo que eu preciso está em Ti. Se Cristo não estiver amanhã no meu dia, se Ele não estiver daqui 1 ano, 2 na minha vida, se eu não puder contar com esse meu amigo, se eu não puder contar com esse meu Senhor, aquele que conhece o íntimo do meu coração, aquele que conhece as minhas necessidades, que conhece os meus temores, que sabe que eu em mim mesmo não sou capaz de criar talvez o meu filho para a glória de Deus. Eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu creio que tudo está em Ti, Jesus. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não consigo viver de modo digno do Teu Evangelho. Eu quero isso. Eu quero ser santo como Tu és, mas eu sei que sem o Senhor eu não consigo. O arrependimento é mais do que sentir culpa. Ele é uma mudança de direção. Ele é admitir que a autossuficiência ela não funciona. Que por mais que possamos pintar um bom cenário e nos encher de máscaras de que tudo está bem, em algum momento nós vamos nos deparar com um vazio no nosso coração, com uma frieza constante, com um abismo dentro de nós, que nos aponta para um só lugar, o coração fervoroso, zeloso, é aquele coração que está extremamente arraigado em Cristo Jesus, na consciência de que dependemos dele totalmente. Faça uma análise de si mesmo essa noite, onde o seu coração está. Cristo oferece aquilo que de fato nós precisamos, irmãos. Cristo oferece de fato aquilo que traz satisfação para o nosso coração. Cristo oferece de fato aquilo que traz algum sentido para essa vida presente. O que o mundo procura lá fora, essa esperança que vai além dessa vida, o propósito do porquê fomos criados, qual é o sentido dessa vida, né? E é muito comum, né, quando nós vamos pregar o Evangelho para pessoas, para um milionário, é encontrarmos uma vida segundo a igreja de Laodiceia. Eu não preciso de nada, eu já tenho tudo, eu estou bem, né? Eu sou muito bem resolvido, eu tenho aqui uma família, eu tenho aqui bens, eu tenho aqui uma casa, eu tenho tudo isso, mas falta o que de fato importa, mas falta o que de fato é o que nos traz essa esperança que nós temos. Não é no fundo ali há uma vida sem sentido, no fundo ali uma vida sem propósito. E o que nós precisamos avaliar é se de fato nós também não chegamos a um lugar muito parecido. Uma comunidade morna, ela precisa ouvir o chamado do arrependimento. A igreja ela não pode confiar apenas, né, naquilo onde o nosso braço pode ir. Mas precisamos crer que Cristo, né, é o que sustenta a sua igreja. Cristo é o que nos conduz. E ele parte para o episódio final, a comunhão restaurada com Cristo, né? Ele dá uma pincelada aqui no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, a ceia ela é algo muito particular nesse tempo aqui do tempo da igreja primitiva. Ela era alguém que desejava ter comunhão íntima com aquela pessoa. Quando eu chamava a Vanessa para cear na minha casa, era alguém que eu tinha estima, era alguém que eu gostava e eu queria que fizesse parte da minha comunhão familiar. E o que Cristo está falando aqui para a igreja de Laodiceia e fala ao nosso coração é: eu sou aquele que está à porta e bato. Eu quero entrar, né? Eu quero ceiar com você e eu quero que ele ceie comigo, ou seja, Cristo ele é aquele que, por mais que nós sejamos aqueles que muitas vezes se pegam mornos diante dele,
mesmo que talvez em alguns momentos eu sou aquele que dá náuseas. Ele é aquele ainda que oferece um caminho de arrependimento, e Ele é aquele que quer ceiar e se relacionar comigo. Irmãos, é um privilégio para nós encontrarmos o amor de Jesus Cristo. O maior privilégio que temos nessa terra não é apenas isso tudo aqui, né, como igreja. Apesar de ser muito bom estar na igreja de Cristo, é muito bom, inúmeras bênçãos que Ele tem nos dado. E como falei no início, nós somos gratos e devemos ser gratos por isso. Mas o maior privilégio é poder desenvolver um relacionamento com Cristo. É mesmo quando a doença vem, né? E infelizmente nós temos essa tendência, né? De quando o bicho pega, né? Ali parece que os nossos olhos se voltam com uma facilidade maior para Deus, né? Quando as coisas estão bem, nós temos uma tendência de ser Laodiceia, né? Mas quando vem, às vezes, um cenário ruim, nós vemos que não há nada melhor, não há um amigo mais fiel, não há ninguém que possa trazer descanso para o nosso coração ansioso, quebrado, senão Cristo Jesus. E quando Ele enche o nosso coração de esperança e amor, de fato, ali nós vemos que não há melhor lugar para se estar, senão a sua presença. Irmãos, quantas vezes nós vamos orar e a luta é tão grande, né? É uma dificuldade tão grande ver uma vida de oração. Tantas distrações, nós mesmos, né, sendo um obstáculo, uma pedra de tropeço para nós. Tantas dificuldades, tantos empecilhos que geramos. E às vezes fazemos força para não ir, e quando chegamos lá e Cristo Ele traz quebrantamento sobre nosso coração, nós olhamos para dentro de nós e por que eu não vim antes? Por que eu insisto em não estar aqui aos pés de Cristo, arrependido, clamando que eu nada posso fazer sem Ele, se não existe melhor lugar para estar? Como eu tenho o pão da vida, aquilo que pode transformar quem eu sou, e às vezes está ali, né, a tão poucos metros de mim, e eu negligencio aquilo que pode de fato alimentar a minha alma, aquilo que pode de fato alimentar o meu ser. E ele finaliza dizendo a promessa ao vencedor, no versículo 21 e 22, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mesma igreja que foi ameaçada de ser vomitada da boca do Senhor, ela é chamada a reinar com Ele, se atender o chamado de arrependimento. Irmãos, é constrangedor o amor de Cristo por nós, assim como é pela igreja de Laodiceia. Porque de fato Ele é aquele que sonda o nosso coração e nos conhece. É constrangedor saber que não dá para mentir diante de Deus. Às vezes, até eu já me convenci muitas vezes de mentiras, né? Dizendo que eu estou bem, dizendo, não, mas vamos fazer uma leitura da realidade, né? Se eu olhar também dos piores, eu não estou tão mal, né? Dá aquela racionalizada, né? Tu olha um caindo aqui pela beirada, é outro lá, parece aquele que o bom samaritano resgatou, né? Todo estribuchado. Eu olho, não, eu também não estou tão mal assim. Ou tu olha e tu faz um diagnóstico de si mesmo. Mas a realidade é que diante de Deus, nós sabemos que não há máscara que não caia, não há lugar do nosso coração que Ele não visite, não há lugar da nossa mente que Ele não conheça. E por mais que isso nos assuste em alguma medida,
ele é constrangedor e enche o nosso coração quando nós sabemos que Ele conhece os nossos pecados, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas limitações, e por mais que muitas vezes Ele esteja a ponto de nos vomitar da sua boca, Ele é aquele que ainda estende as mãos do perdão e da graça para nós e nos restaura, e graças a Deus por isso. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo e sabemos que Ele nos perdoou dos nossos pecados do passado, do presente e do futuro, que Ele nos amou com amor que vai da eternidade à eternidade, e a única coisa que Ele espera de nós é arrependimento, é se ajoelhar diante dEle e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de nós. Vencermos esse nosso ciclo de autonomia. E a pergunta que nós precisamos fazer essa noite, para que possamos finalizar, é: o que Cristo vê quando Ele olha para dentro de nós? Hoje, se Ele pudesse sondar o íntimo do seu coração, o que Ele encontraria? Que medos Ele encontraria? Que achismos, que pressupostos, que pecados, né? A nossa autoimagem, ela pode nos enganar, irmãos, mas o olhar de Cristo, Ele revela a verdade sobre nós. Mas a boa notícia, como o texto diz, é que se abrirmos a porta, Ele entra e nos restaura ao ponto de nos conduzir até o trono da graça. A promessa de que os santos perseverariam até o fim é de que esse Cristo, Ele vai continuar nos conduzindo, vai continuar nos levando e nos disciplinando, ao ponto de que possamos encontrar o caminho do arrependimento. E eu louvo a Deus por isso. Que Ele possa expor o nosso coração, que possamos sair daqui essa noite, e seja hoje, seja amanhã pela manhã, seja 5 minutos, seja 10 minutos, que você possa olhar para dentro do seu coração, que você possa clamar a Cristo: Senhor, por favor, gere em mim aquele arrependimento como o Senhor gerou no coração de Davi. Torne esse coração de pedra um coração de carne, restaure em mim um coração quebrantado, um espírito contrito. Senhor, Tu és aquele que sonda, como o Salmo 139 diz, 23 e 24, sonda o meu coração, ó Deus. Tu é aquele que conhece o meu coração. Mas Tu também é o Senhor e o bom pastor, que jamais abandona uma ovelha sua. Então gere em mim arrependimento, não remorso, não tristeza, não medo do castigo de Deus, mas um arrependimento que muda a minha forma de andar. Que eu possa ser diferente amanhã, que eu possa ser mais parecido com Cristo daqui a um mês, que eu possa ser mais parecido com Cristo daqui a um ano. Essa é a nossa oração. Amém, irmãos? Eu vou ler os passos práticos e vou colocar no grupo da igreja, lá como de costume, alguns passos para nós ao longo dessa semana. Faça um check-up de si mesmo. Essa semana, diante da palavra, peça ao Senhor que revele a realidade do seu coração. Faça orações como a do Salmo 139 que eu disse aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Não confie apenas no diagnóstico da sua autoimagem, na sua própria avaliação, mas peça a Cristo, né, que Ele revele como de fato tem se encontrado seu coração. 2, troque a autossuficiência pela dependência. Reconheça em oração onde tem vivido e como se não precisasse de nada. Onde você tem vivido, como você tem vivido. Confesse a sua pobreza, cegueira e nudez, e peça a Cristo uma fé verdadeira, vestes brancas e um colírio espiritual que vem do próprio Espírito Santo. Abra a porta para a comunhão, separe tempo para ouvir a Deus. Se você nunca avaliou a si mesmo, tire um tempo de silêncio, avalie-se a si mesmo, deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Leia a palavra não apenas para adquirir informação, mas leia de uma forma devocional, para conhecer mais a Cristo. Pergunte em que áreas da sua vida a mornidão tem tomado espaço nos últimos tempos.
e decida com zelo se voltar ao Senhor. O arrependimento ele não é apenas um sentimento, irmãos, mas é uma mudança de direção. Decida viver uma vida diferente. Lembre-se diariamente da promessa que Cristo faz aqui à igreja e a nós. O vencedor se assentará com Cristo no seu trono. Essa esperança deve moldar as nossas escolhas, o nosso testemunho e a nossa perseverança. Cremos que somos seus filhos amados e estamos caminhando para viver uma vida com Cristo. Isso deve moldar o nosso andar. Amém?